E aí, família, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma análise no canal. Lembrando que hoje serão 5 análises, 5 vídeos. Acabamos de fazer Bitcoin, Camino e BNB. Agora vamos para a análise da virtual, tá? Então vamos ver o que aconteceu na última análise, né? Lembrando que esse vídeo aqui que eu estou gravando é o 521 e no vídeo 509, como vocês podem ver aqui na telinha, tá? 509, o que nós especulamos? Especulamos que o ativo viria a mitigar 50% desse bloco de ordens. Foi exatamente o que aconteceu, né? Mitigou aqui essa região e desenvolveu uma queda, como nós já especulamos, ativo muito forte, trabalhando acima de regiões de 38% de Fibonacci, desenvolvendo uma alta após a mitigação. Se vocês observarem, ele fez exatamente o nosso movimento, estávamos aqui nesse topo, ele desenvolveu a queda, olha só, deixa eu puxar para o ladinho aqui, só para mostrar a quedinha para vocês, desenvolveu na queda, veio aqui, fez o movimento que nós especulamos exatamente, aqui vocês podem olhar aqui, ó, fez a queda, desenvolveu na alta e depois desenvolveu na queda. Fez exatamente o movimento que nós especulamos no vídeo 509 do canal. Depois cravou aqui no bloquinho de ordens, que é aqui. Por isso que é importante nós sabermos, né, desses pontos que o mercado nos deixa, são os pontos de interesse, acima de 38 de estrutura, ele desenvolveu na alta dessa estrutura aqui, né? Desenvolvendo na alta aqui em virtual. Sensacional, esse ativo aqui está muito forte, tá? Então, quem vive de passado é museu, olha só mais uma vez se comprovando aquilo que a gente vem falando há muito tempo, depois de um movimento forte, né? Eu chamo de abrupto, um movimento só forte, consolida e depois ele vem e faz uma captura para depois ir buscar aqui a ineficiência. É o que vai acontecer? Não sei, não tenho bola de cristal, mas a gente consegue especular. Especular não é crime, tá? Então, eu sou obrigado a falar umas coisas assim que eu não precisava falar, mas tem algumas mentes brilhantes aí que não conseguem, mesmo a gente mostrando e explicando com todo o cuidado possível, né? Mas vamos lá. Quem dá a cara a tapa para fazer análise, se fosse fácil, vocês não acreditam que teria. Na verdade tem, né? Milhares de pessoas aí, né? Analisando ativos, né? Vai da gente filtrar aí o que é bom, o que é ruim, né? Então, olha só, ainda não mitigamos a região, tá? Essa região aqui que eu estou marcando aqui, né, com o mouse aqui, tá? Deixa eu só ajustar aqui meu bloco de ordens, estou no tempo gráfico diário. Então, olha só, nós temos a região aqui, eu marquei 2,22, vai vir aqui? Não sei, eu só marco 50%, porque 50%, já mostrei em vários vídeos, inclusive nesse aqui, que o mercado tende a mitigar esses 50%. O mercado pode vir aqui apenas tocar, por exemplo, no 1,87, por exemplo, e alinhar o fluxo e fazer uma correção dessa estrutura. Pontos positivos, tá? Temos aqui esses pivôs aqui, né? Esse pivô de queda, e nós rompemos aqui, se você pegar aqui, ó, vamos lá, essa estrutura, e traçar Fibonacci, tá, de retração do fundo até o topo, nós temos aqui esse 38% de Fibonacci. Quer dizer isso? Quer dizer que este topo e este fundo me gerou um nível muito importante, nós chamamos de bandeira de baixa. Essa bandeira de baixa acabou de ser rompida, porque nós rompemos esse topo aqui acima de 38, mostrando força nessa movimentação. Logo, a probabilidade é o quê? Ele vai encontrar aqui uma região de resistência, ou seja, geralmente são nossos pontos de interesse, blocos de ordens, break blocks, enfim, tem uma série de outros conceitos que eu não abordo aqui dentro, mas que existem, que o mercado pode de fato parar, até mesmo uma média móvel junto com um FVG, com break block, com mitigation block, enfim, com 10 mil tipos de bloco que tem por aí. Tá? E o mercado fez o quê? Quebrou aqui fizemos aqui, posso até contextualizar aqui, costumo eu fazer sempre acima de 38, porque ele me dá um pouco mais de garantia. É uma certeza? Não, é uma garantia de que o mercado vai fazer essa correção, né? Podendo até utilizar aqui 38 como suporte e depois fazer aqui um movimento de alta, tá? Então já fizemos esse mapeamento macro aqui, para a gente entender o que está acontecendo. Bacana que neste movimento todo ele fez uma varredura de fundo, ou seja, varreu toda a liquidez que tinha aqui, tá? Que inclusive era a mínima da semana, fez toda aqui uma varredura de liquidez, tá? Deixa eu trazer para cá, para quem ainda não sabe, eu tenho toque, então me agonia algumas coisas, enfim, dentro do gráfico tem que estar tudo organizadinho, senão me dá uns mil tipos de ruim. Então esse fundo aqui, ele fez a varredura deste outro fundo aqui, né? Ou seja, capturando toda a liquidez desse fundo, e nós validamos esse fundo quando nós rompemos esse topo aqui. Então ele é um fundo válido, tá? Muito possivelmente esse fundo não será perdido, é uma probabilidade, porque temos uma validação de fundo aqui e um belíssimo movimento. Quanto mais nós nos distanciarmos de um fundo válido, a probabilidade de fazer uma retração em níveis relevantes de Fibonacci é altíssima para dar continuação ao flow. Se fosse um movimento
só para uma captura desse topinho aqui, ele poderia muito bem fazer uma captura de liquidez e dar continuação ao flow de alta. Como ele se distanciou muito, tá? A probabilidade dele voltar aqui é pouca, até porque nós fizemos o choque aqui, né? Muitas pessoas vão contextualizar aqui, mas eu contextualizo aqui, já expliquei o motivo algumas vezes e só vou explicar novamente em outras oportunidades, tá? E senão o vídeo fica muito extenso. Então, mapeamos essa região aqui, probabilidade ainda não foi mitigada esse bloco, plausível que ela venha fazer a mitigação, alinhou o fluxo, correção. O que nós podemos fazer aqui nós reduzimos o time frame para nós entendermos aqui o que está acontecendo aqui com o ativo, tá? Então, estou no tempo gráfico de 1 hora aqui, tá? Antes de mitigar aqui, ó, inclusive nós até capturamos a mínima do dia. Deixa eu ver aqui, ó, nós temos aqui, ó, posso até pegar o RSI aqui, vou ver o que nós temos aqui, ó. Nós temos até aqui agora, ó, analisarmos, ó, temos aqui a renovação de topo, mas olha só, observem aqui, ó, no RSI, nós não temos a renovação desse topo. Tá? E quando nós não temos a renovação de um topo do RSI, por exemplo, nós chamamos de divergência bearish, é uma divergência que o mercado tende a cair. Por quê? Porque o RSI, que é o índice de força relativa do mercado, não conseguiu acompanhar o movimento aqui da renovação de topo. Então ele não consegue renovar o topo anterior. Logo nós temos uma divergência bearish. A tendência é o quê? É cair. Vai cair? Não sei. Falei que é uma probabilidade. Então a gente vem o quê? Nós estudamos aqui essa estrutura, ver se ele tem alguma ineficiência aqui, tá? Deixa eu ver se nós temos alguma ineficiência aqui. Nós não temos fair value gaps aqui, nós temos uma ineficiência aqui. Então a única ineficiência que eu prestaria atenção aqui em virtual seria esse fair value gap aqui, ó, dentro dessa estrutura. Aqui, ó. Então a gente pode entender o seguinte. Como nós temos uma divergência bearish, nós podemos sim ter essa probabilidade de ele vir aqui corrigir nessa região de 1,67 e depois fazer essa mitigação. Porque nós temos, né, como eu falei, uma divergência bearish, uma probabilidade. Ele pode sim fazer o quê? Olha só, ele continua com divergência ainda. Tá vendo? Se ele vir aqui, ó, mitigar esse bloco, eu ainda permaneço com a minha divergência e aí sim ele vem buscar aqui essa ineficiência aqui. Sempre que eu reduzir o time frame, eu vou ter mais ruídos, tá? Eu posso vir aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu até tenho junto que podemos sim ter um pouco de queda no ativo. Ó. Temos aqui um break block, daí ele não toca aqui, ó. Não, provavelmente ele não virá buscar, porque nós temos aqui um break block. Aqui, deixa eu só refinar ele, tá aqui refinadinho. Tá? Pode ver que, deixa eu só ver se ele mitigou aqui, ó. Ó, pode ver que esse fundo não mitiga esse break block. Ele pode fazer aqui uma correção, né? Chegar nessa região aqui de 1,72 e depois fazer a mitigação desse bloco aqui. Deixa eu voltar aqui. Mas vamos fazer uma análise macro aqui do ativo. Tá? Então temos divergência bearish com mercado e RSI. Temos esse bloco aqui do D1 que ainda não foi mitigado. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Tá? Fizemos já a captura do dia. Então, como nós já fizemos a captura do dia, divergência bearish, nós temos essa probabilidade de ele fazer essa correção, tá? E depois mitigar aqui essa região. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Tá? Pode, a partir desse momento, vir fazer esse movimento aqui, trabalhar aqui? Sim, pessoal. Então a gente fica esperto. Como assim? Como nós temos aqui esse FBG, temos esse break block aqui, ó, nessa região, vou até marcar com uma linha para não confundir, tá? Aqui, ó. Pegar o centro desse break block aqui, ó. Onde é que tá aqui? Onde é que tá meu BKR aqui? Bom, vou colocar um pontinho de tensão aqui que eu não encontrei meu break block aí. É uma linha, o break block é no quadradinho, desculpa. Então nós temos essa região aqui, ó, em virtual, tá? Em 1,74. Então é bem plausível que ele faça este movimento aqui, tá? E mitigue essa região. Essa mitigação vai levar a gente a fazer o quê? A corrigir essa nova estrutura. Alinhou o fluxo. Né? Podemos ter uma correção da nova estrutura que ainda não formou. Então, especulo esse movimento proativo, faz uma correção aqui nessa região de 1,74, fazer a mitigação desse bloco, alinhou o fluxo, quedinha. Pô, DK, não vai vir aqui. Não vejo problema algum. Se não vir aqui, vai fazer o quê? Vai mitigar essa região. Vou aguardar por um alinhamento de fluxo para uma possível vendinha e correção de estrutura. Então, para que se desesperar? Né? Nós especulamos pelo quê? Divergência bearish, já fez a captura da máxima do dia. Né? Então, a probabilidade de vir, de fato, trabalhar nessa região para depois vir fazer a mitigação desse bloco. Tá? É a probabilidade, é a maior probabilidade. Se vai acontecer, eu não sei. Então, o que eu espero? É assim como uma caixa de ferramentas de um pedreiro, por exemplo. Ele vai hoje trabalhar na obra dele para fazer a colocação de portas, por exemplo.
ele vai abrir a caixa de ferramentas, vai ter serrote, vai ter martelo, etc. Mas chega na obra, o mestre de obra falou para ele assim, fulano, vamos deixar as portas de lado e vamos rebocar a parede do fundo lá. Um exemplo. Ele vai fazer o quê? Vai lá tirar uma colher, vai tirar prumo, vai tirar o que ele tiver que tirar para fazer o serviço de alvenaria. É o que nós fizemos aqui, pessoal. Entendam isso, é simples, tá? É simples a gente conseguir compreender. Se vai fazer esse movimento, eu não sei, é uma probabilidade. Vai que chega aqui, o cara da obra fala para mim, pessoal, DK, nós não vamos botar porta, nós vamos rebocar a parede. Nós vamos rebocar a parede, deixa chegar aqui, alinhou o fluxo no time frame menor aqui, chegou aqui, pegou no D1, vou reduzir aqui para 5 minutos, 15 minutos, alinhou o fluxo, quebrou a estrutura, vendinha no ativo. Simples assim. Olha como é simples de entender. Vamos ser traders lucrativos. Não quer dizer assertividade sinônimo de lucratividade. Eu vejo aí pessoas fazendo trades, tá? Criadores de conteúdo fazendo trade em 1,7497, vamos daqui a 1,7415, trade de 1,7425, eu nem considero isso operação, pessoal, isso não dá lucro. Trade de 2 para 1, por exemplo, assim, dependendo da situação, não dá lucro. Tá? Então, assertividade não é sinônimo de lucratividade. Você pode acertar 10 trades. Se você errar um, possivelmente, dependendo do gerenciamento seu, você vai perder os 10 trades e ainda vai ficar devendo trade para o mercado. Então, é muito mais vantajoso você ser um trader lucrativo, obviamente, do que ser assertivo. Tá? E como eu falei para vocês, o que é assertividade? Lucratividade. Por exemplo, o movimento tá acontecendo aqui agora. Probabilidade de correção e depois vir aqui. Pô, não aconteceu essa correção. Então, estou fora da operação, simples assim. Mas chegou aqui, no nosso ponto de interesse. Opa, peraí, chegou num ponto de interesse. Por quê? Porque não mitigou esse bloco de ordens, tá? Não mitigou esse bloco de ordens. Está trabalhando no ponto de interesse, agora eu vou fazer o quê? Vou reduzir, vou procurar com um alinhamento de fluxo para correção desta estrutura. E aí sim, você reduz o seu stop com um alvo no macro e aí você é um trader extremamente lucrativo, tá? E, obviamente, inteligente, né? Porque você chegou aqui a aguardar o movimento, a chegar no seu ponto de interesse para aí sim você fazer aí, tomar as suas decisões, tá? O que pega muita gente, pessoal, assim, só um exemplo, tá? Só um exemplo. Vou comprar aqui no meio agora, vou comprar aqui porque eu sei que vai vir aqui. Por exemplo, só um exemplo. Pode dar certo? Pode, pessoal. Mas lembra que pode dar errado também. Daí o que acontece? As pessoas não colocam stop, daí o mercado começa a cair e fazer o famoso DCA. O que é DCA? É o preço médio. Aí começa a fazer preço médio, preço médio, preço médio, preço médio, preço médio. A hora que vê, deu ruim, 10 mil tipos de dor de barriga, e aí é onde a casa cai e muita gente é liquidada, estopada, etc, etc, etc. Então, vamos com calma nessa hora. Não venda facilidade, que eu mostro para vocês aqui a verdade nua e crua, simples assim. Esperem acontecer o movimento. Tá? Não estou dizendo para fazer, estou dizendo que o que eu faço e dá muito certo. Né? Para mim há muito tempo, há muitos anos. Né? Então, enfim, pessoal, vamos lá. Isso nós vamos conversar na live aí futura, tá? Só para nós finalizarmos a nossa análise aqui em virtual. Temos aqui um bloco de ordens no qual ainda não foi mitigado. Probabilidade de nós mitigarmos esta região, deixa eu trazer para cá. Probabilidade de a virtual, temos aqui uma divergência bearish com RSI, né, de correção dessa estrutura para mitigar essa região. Temos aqui, vai chegar em 2,22? Já falei que o mercado ele pode trabalhar dentro desse bloco de ordens, ele pode muito bem pegar aqui, por exemplo, 1,89, se alinhar o fluxo no time frame menor, uma vendinha fica bem interessante para a correção da estrutura que vai formar aqui neste belíssimo voo de alta que rompeu aqui este topo, no qual nós fizemos aqui uma quebra de estrutura, chamamos isso de BOS, tá? Que é um movimento de continuação da estrutura vigente, tá? Ele vem aqui quebrando topos, ou seja, topos ascendentes, né? Topos ascendentes, ou seja, subindo, né? Mas chega uma hora que ele fica exausto, é como se fosse um boxeador no seu último round, já não aguenta mais nem levantar os braços, né? Então, o mercado é a mesma coisa, vai chegar um momento que ele não aguenta mais subir, né? A gente começa a observar o volume, já tendo picos de exaustão, é onde nós reduzimos o time frame, alinhamos o fluxo para conseguir surfar aí a vendinha aqui em virtual. Lembrando que eu não indico compra e nem venda. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de quem solicitou essa análise. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.